Muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos ao vivo para mais uma edição do Pod Calejados. Eu sou seu apresentador, Matheus Victorino. Seja bem-vindo a mais uma edição do Pod Calejados. Estamos no 4º programa dessa série falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Seja muito bem-vindo. Temos 3 pessoas, tinha 6, agora tem 3 pessoas assistindo. Eu já quero dar uma boa noite para você que está acompanhando e pedir para você compartilhar essa live para mais pessoas, deixar o seu like aqui na live e se inscrever no nosso canal do YouTube aqui da Rede Calejados. Somos mais de 26 mil inscritos e a gente conta com você para aumentar esse número, beleza? A gente tem uma série de programas aqui, de podcasts com um conteúdo muito bom e fora os outros vídeos que a gente tem aqui, inclusive vídeos deste rapaz que está aqui do meu lado, que deu um gato no mês passado, nas horas vagas, árbitro de futebol. Quero aproveitar a oportunidade, Josué, antes de qualquer coisa, mandar um grande abraço para toda a galera da Vila Independência, lá na cidade de Itupeva, que recebeu a gente super bem nessa primeira edição da Copa Calejados, que foi um sucesso, e o Josué foi o árbitro. Então, quero deixar uma boa noite. Seja bem-vindo novamente. Obrigado por essa apresentação, viu? e parabenizar você pela sua participação lá na Copa Calejados, né, como árbitro. Né? Como a sua vontade é um nada, né? Eu tava indo para lá. Antes de nada, deixa eu me apresentar, né, gente? Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Com o coração, como sempre, cheio de expectativa pelo que Deus pode falar com a gente aqui. Com certeza. Eu acredito que vai ser um tempo muito precioso, né? Muito em função do tema ser extremamente importante, mas também pelo convidado, né? É alguém que particularmente eu gosto muito. Eu também. É alguém que é muito bom de se ouvir, né? Então, coração repleto de expectativa essa noite, né? Mas, voltando agora a essa apresentação furada que ele me colocou, eu fui para a Copa já colocando no coração, dentro do carro e falando com quem estava comigo que eu não iria apitar o jogo, né? Isso porque o Yuri Boca Santa não vai mais para a igreja, mas Deus usa, né? E aí ele disse, olha, você vai apitar o jogo. Eu falei, cara, árbitro é uma profissão ingrata, né? Porque você é ameaçado e a sua mãe é xingada durante o jogo. Então eu não quero isso para minha vida. E aí na hora que eu fui ver, eu tava com apito dando início. Então a nossa vontade é um nada, né? Mas você foi bem, você se impôs, foi muito bem. Obrigado. Foi muito bem. Obrigado. Bem. 10 pessoas estão assistindo. Quero dar boa noite a você que está assistindo. Mande sua mensagem, mande sua pergunta. O Lanchonete Abdala já mandou aqui a paz do Senhor. Esse aqui participou quando o apóstolo veio aqui. Inclusive, o Abdala. Podia já preparar depois do podcast o lanche, mas aí eu vou deixar para o convidado falar que é melhor. 10 pessoas estão assistindo aí. A Andréia Souza está aqui também. Boa noite, a paz do Senhor, Andréia. Seja bem-vinda. 10 pessoas estão assistindo. É muito importante que você deixe o seu like na live para que o YouTube entenda que essa live é importante e é relevante. E de fato porque nós estamos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. E a carta em questão está aqui na informação mais importante do vídeo, que é a carta da igreja de Tiatira. Então, por favor, já pegue a sua Bíblia e acompanhe com a gente tudo o que será discutido e comentado dentro desse texto bíblico. E hoje nós temos a honrosa presença. Fazia muito tempo que eu não via esse rapaz. É um grande amigo. Pastor Jean César é o nosso convidado de hoje. É bom fazer o podcast, mas é bom fazer o podcast com amigos igual você. Seja muito bem-vindo. Que isso. Uma boa noite aí a todos, né, que nos acompanham. Eu fico lisonjeado com essas palavras, viu? O Matheus é um amigo do coração. Eu amo a sua vida, viu, Matheus?
Eu ia falar quando a gente tava em off ali, mas eu falei assim, deixa eu falar no ar pra deixa eu falar no ar, Tá né? certo, Pra tá ganhar certo. um Ibope, né? Aham. Mas o Matheus é um amigo do coração. Obrigado, Fazia meu tempo amigo. que a gente não se via, né? Verdade. Eu já fiz uma convocação para ele estar com a gente no final do Não, ano, no vamos nosso tá sim. congresso lá. Vamos tá assim. E eu ia fazer pro Josué também no off, mas eu vou fazer ao vivo Aí. a convocação para ele. Pra que ele tenha, pra que ele sinta a obrigação de ir. Isso. Ele não vai falar não, né? Não, ele não Ao vai. vivo. Ele não tem essa. Acredito essa que não. coragem. Mas a gente vem aqui com muita gratidão no coração. A gente já estava acompanhando há um tempo, só esperando o convite. Se vocês não convidassem, eu ia pedir. Se eu não tivesse o convite, eu ia pedir. Eu ia dar um toque no zap e ia falar, ô Matheus, leva eu. Mas a gente fica muito grato com o convite. O Josué, que esteve conosco algumas semanas atrás, né? Como é que foi o Josué lá na Santa Ceia lá? Varão, foi ruim. Foi nada, que isso. O Josué deixou. Até hoje o povo tá falando, viu? O pastor Isaías pregou domingo retrasado e a metade da pregação dele foi citando a sua Mentira. mensagem, viu? É que ele não tá aqui. O pastor Não, Isaías era pra não. estar com a gente aqui. Verdade. Mas foi tremendo demais a palavra que Deus liberou através da sua Amém. boca. Eu até falei depois que eu peguei a direção no final lá e é sem demagogia alguma. A palavra que Deus te usou naquela noite foi impactante, tanto que passou-se dias, semanas e continua na boca do crente lá, né? Que benção. Então, para ter uma noção de como foi, a gente ficou muito Benção. grato Graças a Deus. com a palavra que Deus te usou lá. E estamos aqui, muito honrado com esse convite. E vamos para cima. Agradecer todos os telespectadores aí, né? O Abdala é um dos empresários da nossa igreja lá. E nós já tem que pôr o patrocínio dele na Por tela favor, aqui, hein? Abdala. Vamos conseguir o patrocínio do Abdala? Não, mas aí você já fala pro cara já deixar um lanche lá preparado pra nós depois do podcast. Ô Tarso, olha aqui. O Tarso. É o Ó, Tarso. É o Tarso. Tarzão, help me é help you, cara. É o Tarso. Vamos pôr o Abdala aqui como patrocínio na O tela Pod aqui. Calejados é carente de patrocínios. Isso, vamos pôr o Abdala aqui no patrocínio e depois do podcast já sabe, né? O Victorino já deu a deixa, então a gente já sabe aí. Se ele responder aqui, olha lá, ele mandou um glória a Deus, amém. Vamos conversar e vamos pôr aqui Esse na glória a tela Deus, aqui. amém, acho que é só pra interagir. Será? Exatamente. Foi nada. Não, Essa parte importante é no privado. não, mas o Tarsão é ponta firme. Se ele falou amém aqui, concordou, já era. Mateus 19:19. Tudo que ligar aqui será ligado lá. Pronto, olha lá, sim, ó. Mandou sim, amém, glória a Deus, Olha aí, palminha. Josué. Vamos Que pôr. maravilha! Um vinho novo em peso aqui. O nosso apóstolo Edivaldo esteve aqui, né? Ele esteve aqui, inclusive foi o segundo convidado dessa série. A gente teve o apóstolo João Paulo, que abriu os trabalhos aqui com a gente. Apóstolo Edivaldo, tivemos o pastor Igor. Foi maravilhoso o podcast com ele no mês passado. E agora com o pastor Jean sobre a igreja de Tiatira. Aproveitando que o pastor Jean levantou a bola para nós, não podemos deixar de falar da P23. Por favor. Que é a nossa patrocinador forte, patrocinou a Copa Calejados e lá você encontra de tudo. Tem chinelo, tem camiseta de futebol, qualquer tipo de produto para você andar na estica, tem lá na P23. Entra no teu Instagram, se você colocar a transmissão no YouTube, lá na televisão, pega teu celular, entra no Instagram e escreve P23, vai aparecer todas as informações com o endereço e as promoções. Eu vi uns vídeos lá de umas trends, Josué, do Zinho montando lá os looks lá, tudo Zinho é certinho, com a terrível. camiseta, pá, com o boné, tudo certinho. Então entre lá e compre o seu produto. Leandro Malvez está aqui, mandou a paz, galera. Ei, foi batizado com o Espírito Santo agora. Acontece. Um abração para o pastor Jean, parceiro de longas datas. Que isso. Esse longas datas tá no plural, hein? Assim, faz uns anos já, né? Aham. O professor Leandro Malvez, você é louco, é um amigão do peito, né? Faz muito tempo que a gente não se vê também. Um dos primeiros cursos que eu fiz no antigo ministério que eu congregava foi com o professor Leandro foi com Malvez. Eu lembro de uma profecia do professor Leandro Malvez pra gente. A gente sabe que ele não sei como tá agora, né? O Josué pode falar melhor. Pode falar melhor? Mas pro professor Leandro Malvez entregar uma profecia... É porque é sério. É sério, É né? sério. É Uhum. sério.
Então eu não sei como tá agora, mas na época eu lembro que ele pregou no antigo ministério lá uma vez, ele entregou uma profecia para mim que eu não vou nem falar aqui. Fala depois em off. Fala depois, não, o pastor Jean tá se achando, mas foi terrível da parte de Deus a profecia do professor Leandro Malvez. Nem sei se ele lembra, né? Faz tantos anos, mas foi um dos primeiros cursos e como não aprender, né? Sentando para ouvir um homem desse. O apóstolo tá com a gente aí, ó. Finalmente, né? Chegou, ele escreveu aqui. Chegou. Está pesada essa live. Eu sei que eu tô acima do peso, paizão. Não precisa falar Cara, disso fala ali pra ao mim, vivo, né? como que a gente fala depois do AP? Você tocou na ferida, viu, apóstolo? Não, eu entendi o que ele falou. Paizão, um beijo no seu coração. Paizão é top demais. 15 pessoas estão assistindo. Quero convidar você a compartilhar essa live com mais pessoas. O assunto que nós falaremos hoje é muito importante. Deixe o seu like aqui na live, tá certo? Se inscreve no nosso canal. Desculpa, gente. Somos em 26,4 mil inscritos e esse número pode aumentar com a sua colaboração. Então, por favor, se inscreve. Segue a gente também no Instagram, @podcalejados e @redecalejados. Beleza? Inclusive, todos os vídeos, os conteúdos que nós gravamos lá da Copa Calejados estarão nas nossas redes sociais. Uma resenha melhor do que a outra. Certo, Josué? Certo. Vamos ao que de fato interessa? Vamos. Então, quero convidar você, vou até abrir aqui a minha Bíblia no aplicativo. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Acabou fugindo aqui, voltou. Versículo 18 é o texto que nós vamos discutir essa noite a respeito da igreja de Tiatira, ok? O que o texto vai dizer? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Esse trecho está aqui entre parênteses nessa tradução que eu estou lendo. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele tem a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza, gente? Então, é sobre isso que nós vamos discutir, que nós vamos conversar com você essa noite. E antes da gente começar, eu quero pedir para que você faça o seguinte, depois dessa live. Assista as 4 lives, desde a primeira com o apóstolo João Paulo até essa com o pastor Jean, para você entender o contexto de cada igreja, porque uma complementa a outra. Então, para você entender o que se trata, essas 7 cartas da igreja de Apocalipse, é importante que você se intere sobre o que cada uma delas vai falar. Já que nós estamos com um convidado,
já vamos jogar a batata quente Por para favor. ele, né, Josué? Por favor. Para que ele fale a respeito dessa primeira impressão que ele tem quando ele olha para esse texto sobre a igreja de Tiatira. Por favor, meu amigo, pastor Jean. Primeiro, agradecer, né, e parabenizar pela iniciativa dessa série das 7 cartas, porque a gente acompanha alguns podcasts por aí e a gente não vê muito, né, essas iniciativas tão importantes na igreja dos dias atuais, né? Trazer uma série como essa das 7 cartas, das 7 igrejas, é um tema muito importante. Quando o Josué falou para a gente que a gente estaria falando acerca da carta à igreja de Tiatira, é lógico que a gente vai lá dar uma recapitulada, né, do que já lemos, já estudamos, para que a gente pudesse explanar um pouco melhor e falar acerca da igreja. A primeira impressão que eu tenho ao ler a Apocalipse capítulo 2, verso 18, quando Jesus está se dirigindo à igreja de Tiatira, é como ele começa falando acerca dessa igreja. Os elogios, né, que Jesus começa dirigindo a igreja de Tiatira não é elogios comuns que ele dirige às outras 6 igrejas. Ele começa ali no capítulo 19 dizendo: eu conheço as tuas obras. E aqui eu abro um parênteses. Porque todas as vezes que Jesus vai se direcionar às igrejas, qual é a palavra dele? Eu conheço as tuas obras. Eu sei das tuas obras. Para alguns isso aqui é motivo de alívio, né? Ufa, Jesus conhece, Jesus está vendo o que eu faço. Para outros eu acredito que já não seja uma palavra tão doce ao coração, né? Jesus olhar para você e falar assim: eu conheço as tuas obras. Mas é a forma que Jesus se dirige para as igrejas. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. O que chama a atenção, e não é muito difícil você se apegar a isso aqui, o que chama a atenção é a série de elogios que Jesus começa dirigindo-se à igreja de Tiatira, e o que chama a atenção também é que é uma igreja progressiva. O que ele está se referindo a essa igreja? Eu conheço as tuas obras e eu também sei que estas obras que vocês estão fazendo agora são bem mais numerosas do que a que vocês estavam fazendo lá atrás. Então a gente vê que é uma igreja que está avançando, é uma igreja que está crescendo, que as obras lá de trás não se comparam com as obras de hoje, que eles estão fazendo cada vez mais. Então Jesus vai elogiar pela progressão dessa igreja. E a gente, e hoje pela tarde, ontem, eu meditando no texto, o Espírito de Deus vai falando com a gente. E a gente sabe que as 7 cartas não estão dirigidas somente às 7 igrejas daquela época. Isso aqui percorreu anos, gerações, milênios, e também se enquadra para a igreja do século 21. Se enquadra para a igreja do ano 2023. E a gente meditando, o Espírito de Deus vai falando ao nosso coração acerca da igreja de Tiatira. E isso que Jesus está falando para essa igreja, isso que Jesus está se direcionando a ela, é algo que se enquadra para a gente aqui. É lógico que se a gente for procurar entender, a gente vai ver que todas as falas de Jesus, as 7 igrejas, se enquadram para a gente aqui. De um jeito ou de outro, se enquadra para a gente tira alguma lição disso. E a lição que a gente pode tirar da igreja de Tiatira é que ela começa bem. Ela continua melhor ainda. Só que chega um momento que ela se perde no meio do caminho. Isso aqui é o que chama a atenção. Porque a gente sabe que o segredo não é como a gente começa. O segredo não é quando começa, o segredo é como termina. A gente sabe disso. Nós, como servos de Deus, a gente pode até ter um começo ruim. A gente pode até ter na metade do caminho ter alguma fase ruim. Mas o difícil é se no final a gente terminar ruim. Porque a igreja de Tiatira começa com Jesus fazendo elogios a ela, dizendo que conhece a sua fé, conhece o seu amor. Pô, não é nenhum homem que está elogiando a igreja.
Não é o Josué que tá elogiando, não é o Jean que está elogiando, não é o Victorino que está elogiando, é o próprio Jesus que está elogiando. Ele está dizendo, eu conheço o teu amor. Isso demonstra que essa igreja era uma igreja amorosa. Eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência. Então, tudo isso que Jesus está falando está aqui enquadrado nessa igreja, e ele está dizendo, eu estou vendo tudo que vocês fazem, eu conheço vocês por inteiro, e eu sei que vocês estão progredindo, eu sei que as suas obras são bem mais numerosas, são maiores. Aí chega um ponto que Jesus diz, porém eu tenho algo contra ti. Isso aqui dá um gelo no coração, sabe por quê? Uma coisa é vocês olharem para mim aqui e falar, Jean, eu tenho algo contra ti. Eu estou falando, as minhas obras podem ser boas, eu posso ter uma caminhada boa de fé com Jesus, posso ter obras boas com Jesus. Aí de repente vocês me dão um break e dizem assim, ó Jean, você está aí, você está falando, eu te acompanho, você está fazendo a obra, você está pregando, porém eu tenho algo contra ti. Eu vou parar, extasiado, e vou falar, opa, mas peraí, vocês são meus amigos, pô. Tem algo contra mim? Fala aí, porque é melhor um amigo dizer que tem algo contra mim e falar para mim do que outra pessoa, né? Perfeito. Quem melhor do que um amigo próximo? Verdade. Então uma coisa é eu estar bem na minha caminhada de fé, vocês me dão um break e falam assim, Jean, cara, não tá bom. A gente tem algo contra você aí. E vocês explanar para mim o que tem algo contra mim. Outra coisa é Jesus estar elogiando alguém, elogiando uma igreja, e no meio ele dá um corte e diz assim, porém eu tenho algo contra ti. Aqui eu acredito que pega. O próprio Jesus dizendo, eu tenho algo contra ti. Vocês têm tolerado algo que não é para tolerar. Vocês começaram bem, estão crescendo, são uma igreja progressiva. A igreja que foi chamada por Cristo tem que ser uma igreja progressiva. Tem que ser uma igreja para cima, para frente, crescente, ativa, militante. Aí Jesus dá um break de eu tenho algo contra ti. Vocês estão tolerando algo que não é para tolerar. Tem alguém infiltrado aí no meio que tem feito coisas que não é do meu agrado, tem feito coisas que estão prejudicando vocês, tem feito coisas que estão fazendo com que vocês retrocedam, porque, pô, é uma igreja que está caminhando para frente, varão. É uma igreja que está crescendo. É uma igreja que passa ano após anos, as suas obras não estão estagnadas. As suas obras não deixaram de ser feitas. É uma igreja que passa ano após ano, está crescendo. Só que aí infiltra alguém no meio e faz com que essas obras regressem. Você entende o grau disso aqui? Uma igreja, um ministério que está crescendo, seja ele individual ou seja ele em conjunto, alguém que está crescendo e no meio do caminho, por causa de alguém que se infiltra, usada por Satanás, as obras começam a regredir ou estagnam, e Jesus olha para a igreja e diz assim, eu tenho isso contra vocês. Essa tal de Jezabel aí, que se diz profetiza, eu gosto disso aqui. Não é que ela é profetiza. Ela se diz ser profetiza. E por que eu digo que no decorrer da nossa fala aqui do programa, a gente não vai atacar ninguém, porque esse não é o intuito, né? Mas a gente sabe que existe muito disso hoje. Pessoas que se dizem ser. Não é que são, se dizem ser. E a fala de Jesus é essa tal de Jezabel aí, que se diz ser profetiza, está infiltrada no meio de vocês, está levando vocês por caminhos que não era para vocês entrarem, e aí mora o problema. Quando alguém se infiltra que se diz ser alguma coisa, mas não é nada. Então, o Victorino, você me perguntou, a primeira impressão que eu tenho ao ler isso é essa. É de uma igreja crescente que é barrada no meio do caminho porque deixa-se ser levada e permite, tolera com que se infiltre no meio
Isso acontece também nas igrejas de hoje. Quantas pessoas que a gente não conhece, quantas igrejas que a gente não conhece, quantos ministérios, né, igrejas, ministérios pessoais que a gente conhece que começou bem. Eu quando eu estava meditando, eu falei, poxa, olha, fulano, ciclano, beltrano, tava tão bem, cara. E a gente torcia pela pessoa. Esses tempos atrás morreu um missionário ali em Várzea. Não sei se vocês ficaram sabendo. Foi trágico. Uhum. Morreu a paulada, sendo facada, né? Cara, tão trágico. E eu lembro que ele ministrava nas nossas vigílias, nos nossos cultos. E Deus usava muito. Demais. Uhum. Né? Eu sei que eu acompanhei na metade do caminho que ele não estava tão bem, né? Tinha enfraquecido, tinha parado, mas estava voltando, estava tentando, né? E o final não foi tão feliz. Mas é alguém que começou bem, só que o final não foi tão bom. Né? E o perigo mora aqui. Então, se fosse para a gente deixar uma primeira mensagem nesse primeiro bloco aqui, é ter essa preocupação com quem se infiltra. Primeiro bloco, eu gostei. Dividiu. Fatiou. Passou. Ficou bom? Ficou bom. A gente corta daqui, depois põe parte 2 lá nas redes sociais. Ó, até aqui é parte 1, depois vocês acompanham a parte 2. Mas o perigo é esse. O perigo é você deixar infiltrar na sua casa, no seu ministério, na sua vida, no seu relacionamento. Estar atento a quem se infiltra no nosso meio e se diz ser alguma coisa. O perigo não é quem é. O perigo é quem se diz ser alguma coisa. Então a primeira impressão que eu tenho é essa. De uma igreja crescente que por uma tolerância. Tolerância não é algo ruim, né? Você ser uma pessoa tolerante não é algo ruim. Mas se a gente for enquadrar nesse sentido aqui, a tolerância da igreja para falsos profetas, a tolerância da igreja para mensagens que não apontam Cristo, não apontam a cruz, porque a gente sabe que isso tem acontecido. Essa tolerância de mensagens assim. Porque o pregador, ele não sai da casa dele, vai para uma igreja e prega lá uma mensagem que é de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Mas ele não coloca uma arma na cabeça de nenhum pastor, de nenhum líder e diz assim, eu vou subir no seu altar e vou pregar essa mensagem aqui. Tem uma tolerância de algumas mensagens hoje em dia. A gente acompanha as redes sociais, a gente vê cada banalidade que tem acontecido por aí. São líderes que têm tolerado muita coisa. Por isso que eu digo que as 7 cartas elas se enquadram muito bem no que nós vivemos hoje. A de Tiatira nem se fala. Líderes que têm tolerado muita coisa. Porque você não é obrigado a tolerar nada. Você tolera se você quiser. Então, se tem se tem algo de ruim acontecendo na igreja do século XXI, é porque líderes têm tolerado. Certa feita, o pastor Wander Souza, pregando lá no Vinho Novo, ele disse o seguinte, que a gente sempre ouve, né, que essa geração está perdida, é a pior geração do cristianismo, e que os jovens, os crentes, que geração de crentes são essa, é a pior geração. E ele disse o seguinte, aquilo lá marcou meu coração. Ele disse que se essa geração é a pior geração que existe, a culpa é da geração passada. Se a geração após nós for ruim, a culpa é nossa. Mas aí eu acho que já entra um outro aspecto que eu acho que não está nem dentro desse contexto, mas do que está no texto. A pergunta não é nem qual a qualidade da próxima geração. É se haverá tempo hábil para uma nova geração. Essa é a pergunta. Mas tem outras coisas interessantes para a gente discutir dentro desse texto. Quando o pastor Jean fala de Jezabel, que é o que está escrito, não é que o nome da mulher era exatamente esse, tá, gente? É uma referência que o texto está dando, mas não é possível saber se o nome dela era de fato Jezabel,
Mas fato é que esse nome não tem como não fazer associação com o personagem de 1 Reis, capítulo 16 e 17, que era casada com o rei Acabe. E o fim, você sabe muito bem o que aconteceu. Se você puder pontuar aí O quê? a pastora Graziele, que tá aí. É verdade, a pastora levar Grazi o que tá aí. pastor para garantir a semana dele. Isso, com na uma verdade, para isso, é. declaração, Ela, na verdade, ela já tinha falado já alguma coisa aqui, mas eu queria que ele tivesse o feeling, né, de todo do mandar seu uma- lado, viu, Eu Grazi? tava acompanhando Todo aqui, do seu mas lado, viu? valeu, viu? todo o seu Amigo é isso, viu? todo o Amigo seu é isso. lado Eu é não tava maravilhoso. acompanhando, mas um beijo pra minha esposa. Aí. Isso. Sem fugir da... Não, sempre Me não, permita. claro, é Permita-me. óbvio. Sem, Cara. sem fugir do contexto aqui, mas eu quero mandar um beijo pra minha esposa, Aí, pra minha filhinha que completou 4 meses sábado agora. benção. O Matheus estava perguntando pra mim, e aí, como é a vida de pai, né? Pai Então, recente. pai recente, pai fresco, né? No sentido de... Pai fresco no sentido de recente, né? É, recente. Você entendeu, né? Eu Você entendi, tá eu muito entendi. arisco, hein, Você pastor? entendeu? Não, tem que ficar... Não, na presença não, de entendi. Matheus Victorino e Josué Entendi. Lucas, a gente tem que Entendi. ficar esperto. Mas tem. É que o pessoal aqui, liga a o câmera, eles não Josué, sabem o que cara. acontece antes, no off, ou depois. Josué não dá, cara. Mas a experiência tem sido extraordinária. Benção. Bacana. Muda a gente. Mas quando você vira pai, muda a sua vida. Será que se muda? Muda. Muda. Muda O demais. Josué sabe bem. É. Tem lá o Elquias Caleb. Bichão, 5 horas da manhã, parece o trabalhador rural. 5 horas da manhã tá andando pela casa. A minha filha já não. Ela Você dorme. tá doido, ela parece dorme, um espírito, cara. dorme a noite inteira. É, que benção. Quando tá na barriga, É, os pais olham pra você e falam assim: não, aproveita. é verdade. E dentro de nós a gente já clama logo sangue, né? Fala, não, Verdade. profetiza a bênção. Não, aproveita, porque o que você vai gastar de fralda, É, o que você vai passar de noite em claro. Eu falei, Jesus, não deixa eu pegar, não. Escreveram aqui no chat aqui, vai segurando, Grazi, kkk. Então, a Andréia lá. Vai segurando, Grazi. Só que o que acontece? Dorme a noite inteira. que benção. Não, o Josué já passou dessa fase. Com o Elquias. É. Já passou? Eu tô no próximo nível. Aí já é igual videogame, né? Você vai passando as fases. Depois você me conta os o próximo monstros- nível, É. viu? Mas, aí eu... Ô, sério, nós estamos seguindo o programa. Tem 11 pessoas assistindo. Quero já pedir para você deixar o seu like, é muito importante. E se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu não tenho filhos nem esposa, mas tenho a minha mãe que está aqui assistindo. Um Ainda? beijo, mãe. Claro. Bispa Beijo, Rosana está Bispa. aqui. Deus abençoe. E mandar um abraço aqui pro meu amigo pastor Paulo Rogério, lá da Casa do Pai, que hoje está completando mais um ano de vida. Pastor Paulinho, Deus Parabéns, abençoe, pastor. Paulinho, pelos 50 anos que você está completando Uau, hoje. Uau. Não tá fazendo 50, não. Eu queria levantar aqui um tópico do texto pro Josué falar. O pastor Jean tocou no ponto de que Jezabel estava levando o povo para tolerar algo que não deve ser tolerado, mas o texto diz: estou dando um tempo para que possa haver arrependimento. Então, eu acho que vale aqui a gente considerar algumas coisas, né? A primeira questão é que, assim, dentre as cartas, né, que vão aparecer aqui, essa é a maior carta para a cidade menos expressiva de todas elas. Né? A Tiatira, ela se a gente for colocar em dimensões, em contextos, né, em que a alta filosofia era o que regia, né, a sua época, contextos econômicos, né, embora Tiatira tenha um comércio muito forte, e isso está muito é um fator que contribui para o contexto da igreja. Eu sempre friso isso, que a gente precisa considerar o contexto da cidade em que a igreja está inserida, né? Eu levo muito isso em consideração. Isso a gente pode ver um exemplo para ilustrar. As igrejas da capital, elas sempre vão enfrentar problemas um pouco distintos das igrejas do interior, né? Se você for ver, a capital está combatendo outras coisas, o interior já são outros problemas. Mas, assim, a primeiro momento a gente precisa considerar isso, né? É a carta mais extensa
para a igreja menos expressiva, para a cidade menos expressiva, né, se a gente for colocar isso. Em segundo momento, é o que aparece no versículo 1. Né? Isso é importante porque é o que vai dar a síntese do que o João quer passar aqui. Né? A ideia é o seguinte, tem 2 elementos aqui que particularmente me chamam a atenção, na verdade 3. Né? Primeiro, somente aqui nesse versículo fala que Jesus é Filho de Deus. O versículo 2, 1? O primeiro, né? A introdução, 18, Uhum. é isso? Isso. É o 18. No Apocalipse, se eu não estou enganado, não aparece outra vez que Jesus é Filho de Deus, né? E eu, particularmente, não acredito na casualidade enquanto o assunto é Bíblia, né? Eu acho que Jamais, nada né? é por acaso, né? Essa é a mensagem do Filho de Deus. Todas as informações, tá aqui elas no não 18. são casuais, né? Então, assim, alguma razão tem aqui para que Jesus seja apresentado como Filho de Deus. Isso seja também um elemento para que a gente converse, né? Segundo elemento, fala que Jesus, que Deus tem os olhos como chama de fogo. E geralmente a gente romantiza muito essa ideia, né? Principalmente nas canções, né? Sim. Quando a gente fala, nossa, ele tem chama nos olhos, os seus olhos são como chama de fogo. Essa ideia nas canções ela soa de forma muito romântica, né? Mas na verdade não é. Eu não consigo ver romantismo nisso. A ideia de ele ter os olhos como chama de fogo, e principalmente com o teor do que vai ser escrito aqui, é realmente frisar que ele está vendo. E ele está vendo na mesma condição quando ele disse que ele estava vendo Natanael debaixo da figueira. É a mesma coisa quando o profeta foi falar para Davi que Deus viu o que ele tinha feito, que ele era o ladrão da ovelha. É a mesma condição quando Deus fala que ele vê tudo. E assim, essa mesma condição quando Deus enxergou Jonas num barco, onde ninguém sabia quem era Jonas. Então, eu acho que a gente precisa, como igreja, saber que Deus nos vê. E eu digo que Deus nos vê no nosso íntimo. Porque, às vezes, a gente se perde na ideia de que a igreja é um coletivo. E, de repente, a gente passa a viver a igreja somente como encontros. Só que, assim, eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? Olha, você precisa vir preparado para o culto, porque o seu culto em casa influencia o culto aqui. E realmente influencia. Eu acho que os pastores aí vão saber melhor, né? O crente, quando não consegue fazer um culto legal em casa, ele chega perturbado na igreja. Né? Chega perturbado na igreja. Então, assim, essa condição de Deus ter nos seus olhos a chama de fogo, e realmente frisar a ideia de que Deus enxerga, de que Deus vê, e também a ideia de que o seu pé é semelhante como um latão reluzente, é justamente uma questão de justiça. Deus vê e Deus exerce o juízo. A ideia do olho, a ideia do pé, é justamente Deus enxerga e Deus exerce o juízo. Então, esses 2 elementos eles precisam ser considerados aqui. Ele é Filho de Deus, ele tem autoridade. Quando o aspecto aparece Filho de Deus, ele conota autoridade. Então, diferente de poder, a gente confunde muito poder com autoridade. Eu acho que é bom isso aqui. Se você tem um filho em casa pequeno, e você tem Que uma é o seu empregada, caso. e você tem uma empregada, vamos colocar para o Jean. Você tem sua filha, e digamos que você tem uma empregada que execute os trabalhos na sua casa. Em uma relação de poder, quem tem mais poder? A empregada ou o seu filho? Lembrando que poder é conotação de força. A empregada tem mais poder que o seu filho. Sim. Ela tem mais força. Agora, quanto ao assunto é autoridade, a empregada ela pode ter mais poder. Mas quem tem mais autoridade é sua filha. Ela é sua filha. Então, embora ela não tenha poder, ela tem autoridade. Então, quando Jesus aparece aqui para a igreja como filho de Deus, é o seguinte, ele tem autoridade. A segundo momento, ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vê. Ele vê. Na mesma condição que viu Natanael debaixo da figueira, na mesma condição que viu o pecado em oculto de Davi, na mesma condição que enxergou Jonas fugindo dentro de um barco e ninguém conhecia Jonas. Então, ele vê. E, assim, a igreja virou um momento em que os pecados não são confessados lá, eles são escondidos. Não existe um ambiente onde seja entregue o coração e o membro da igreja entenda que a igreja não é um lugar onde ele frequenta. É uma família que ele pertence. Então,
eu acho que a gente precisa criar esse ambiente, embora a nossa proposta aqui é falar das cartas, por trás dessa proposta, nós temos a ideia de trazer essa questão de quão importante é trabalhar a questão da natureza da igreja, para que as pessoas que estão nos vendo, eles consigam enxergar qual é a natureza da igreja. Muito em função do que o Paulo diz no Efésios 3, que a igreja era um mistério que estava em oculto em Deus. E que a partir do momento, tudo que Deus faz agora é por meio da igreja. Tudo que Deus faz agora é por meio da igreja. Então esse ambiente precisa ser um ambiente de consciência, a gente precisa trabalhar isso. Então assim, é isso. Autoridade, filho de Deus. Olhos como chama de fogo, ele enxerga. Pés como um latão reluzente. Ele tem capacidade de exercer juízo. Isso está estabelecido. Agora, sobre a questão do arrependimento, eu queria dividir essa bola com o pastor. E assim, como a gente está trabalhando essa questão da natureza da igreja, a sua percepção de como a igreja está trabalhando o arrependimento, qual é a sua ideia disso? Qual é a sua avaliação desse momento da igreja? Antes de responder a sua pergunta, eu só quero se ater ao verso 18, que você tomou, dá pano pra manga aqui, hein? Se deixar, vamos ficar 3 horas de podcast. Dá pano pra manga. Mas, assim como o Josué disse, Jesus se apresenta como filho de Deus, de autoridade. Em seguida, o que eu entendo disso aqui? Quando ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele se apresenta primeiramente como filho de Deus, que tem autoridade, e um filho de Deus, um Deus justo. Um Deus justo. Aí o Victorino, o Josué citou acerca de quando Jesus se refere a Jezabel, dizendo que deu oportunidade para ela de arrependimento. O que seria um Jesus que não é justo? Seria ele chegar em Jezabel, fulminar Jezabel, colocar ela de cama, doente, sem lhe dar oportunidade de arrependimento. Mas ele já se apresenta, depois ele vai falar que deu oportunidade para ela não aceitou, mas ele já se apresenta como um Deus justo. Ele já se apresenta como um Deus que tem justiça nos seus olhos, nos seus pés, na sua fala. Josué me perguntou acerca do arrependimento. Eu acredito que hoje a igreja não tem tido um olhar genuíno acerca do que é arrependimento. Eu gosto muito de dizer isso, sempre quando eu estou ministrando, o Espírito de Deus traz ao meu coração, que choro não é arrependimento. Choro é remorso. Quando eu cometo algo que eu sei que eu saí da linha, que não era para ter saído, aí vem aquela palavra de confronto, aí eu choro, eu me desabo em lágrimas. Amanhã eu estou fazendo de novo. Choro não é sinônimo de arrependimento. Eu gosto muito, muito, muito de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz que arrependimento não é você sentir algo. Arrependimento é você mudar por algo. Depois que eu ouvi isso, o meu conceito acerca de arrependimento mudou completamente e eu entendo arrependimento como isso aqui. Não são palavras minhas, não é revelações minhas, e eu sou muito humilde em dizer isso. Eu ouvi da boca do Luiz Hermínio. Arrependimento não é você sentir algo, é você mudar por algo. Por isso que todas as vezes que eu preciso me arrepender diante de Deus, eu falo, Deus, eu tô chorando aqui, mas a minha demonstração de arrependimento vai ser depois que eu levantar daqui. Verdade. E segundo as minhas atitudes, eu vou demonstrar se eu estou arrependido ou não. Porque na oração, o pecador diz, não, eu estou arrependido, me perdoa, e faz promessas, e eu não faço mais. Só que chega amanhã e está fazendo de novo. Por quê? O arrependimento não é demonstrado ali, Deus não vê ali naquele exato momento. Deus já está vendo no dia de amanhã você fazendo tudo de novo e Ele está olhando para você, orando ali e está dizendo, ó, eu vou te mostrar quem é você para você mesmo. Eu gosto do povo o povo Vinho Novo, a família Vinho Novo que está aqui nos comentários, vai ouvir eu dizendo isso de novo, mas sempre quando eu estou ministrando e Deus traz ao meu coração, eu gosto de dizer isso. Que Deus não nos prova para nos conhecer.
É um jargão de todo pregador. A gente usa muito isso. Deus está te provando para ver se você vai ser aprovado. Está passando pela prova, pelo deserto, para ver se você vai ser aprovado. Deus nunca nos prova para ver se nós vamos ser aprovados, porque Ele já nos conhece. Se eu disser que eu estou sendo provado para Deus ver se eu vou ser aprovado ou não, eu estou anulando um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência. Ele já sabe se eu vou ser aprovado ou não. Pastor, mas se Deus me prova e não é para ele ver se eu vou ser aprovado, se eu vou passar ou não, é para quê? É para que eu me conheça. Todas as vezes que Deus me pôr em uma situação adversa, nunca é para Ele me conhecer, porque Ele já me conhece. Todas as vezes que Deus me pôr em uma situação adversa é para que eu me conheça. Verdade. É para que eu entenda quem sou eu. Então eu passo por um deserto e chego do outro lado. Deus já sabia que eu ia chegar do outro lado? Sabia. Mas eu não sabia. Aí quando eu chego do outro lado, eu olho para mim mesmo e eu digo, não, eu fui capaz de passar aqui. E só fui capaz de passar porque Jesus me deu essa graça. Então Deus nunca vai provar alguém para ver se essa pessoa vai ser aprovada ou não. É sempre para que essa pessoa se conheça. E para não fugir muito do assunto, falando acerca da visão de arrependimento que a igreja tem tido hoje, eu acredito que é isso. É por isso que muita gente tem dado errado. É por isso que muita gente tem se atropelado no ministério, no serviço, no servir a Deus, porque a gente precisa entender o que é arrependimento genuíno. Você está lá no culto, você prega e vem a pessoa e desaba em lágrimas e fala, não, eu quero, eu vou fazer. Chega amanhã já não está fazendo. Verdade. Nós precisamos entender isso, que arrependimento não é eu sentir, eu tô me sentindo arrependido. Josué, me perdoa, eu te magoei, eu estou me sentindo arrependido. Não é o meu sentimento de arrependimento que vai demonstrar se eu estou verdadeiramente arrependido. É amanhã, segundo as minhas atitudes, que eu vou demonstrar se eu me arrependi ou não. Se eu estava arrependido ou emocionado. Verdade. E a gente vê que hoje em dia tem muita emoção, né? Eu falei, nós não estamos aqui para atacar ninguém, para falar de ninguém, mas é o que nós temos visto hoje em dia acerca do arrependimento. É muita emoção, muita lágrima de crocodilo e no outro dia fazendo a mesma coisa. Verdade. Deus precisa de mudança nas nossas atitudes. O pastor falou uma coisa interessante. O Japa tá ouvindo, ele vai lembrar disso. O Japa tá me ajudando a montar uma mensagem. Você não vai fazer igual da outra vez que você tá aqui, que aí depois ele meteu o louco no chat, né? Não é. Que você falou sobre a questão de Deus nos provar, né? A gente sempre criou esse imaginário, né? De que Deus lança sobre nós provações para nos conhecer. Isso. Ou para que possamos ser aprovados, que isso é falado em várias igrejas. Só que, pensando lá sobre o Atos 12, né? Que o Herodes coloca o Pedro na prisão, cara. Em nenhum momento Deus precisa ser convencido a respeito de Pedro, né? Uhum. E aí os dois elementos que o anjo dá para o Pedro é muito interessante, né? A capa e a sandália, né? A capa sobre identidade, porque quando o Jacó deu para o José uma capa, uma túnica, ele estava dando para José uma identidade, né? Então era como se o anjo estivesse dizendo assim, ó, depois desse teste aqui, Deus está te devolvendo a sua identidade. Para que você, por meio desse teste, seja convicto a respeito da sua identidade. Só que o Jacó deu para o José uma identidade, mas não deu uma missão. E quando o anjo entrega para o Pedro a sandália, o anjo está dando não só uma identidade, mas uma missão, né? Aí, se você quiser ouvir o resto, você me chama para pregar na sua igreja. Deixa eu só anotar o final. Então, na verdade, a próxima mensagem. Você falou no começo que ele foi pregar lá e foi terrível. Foi. Eu tenho, depois quem tá no meu Instagram vai ver isso. A frase que tá lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, é dele. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Quando ele foi pregar lá na igreja, no comecinho do ano, que ele falou a seguinte frase: o silêncio é o que te mantém vivo no jogo. Essa frase marcou minha vida esse ano.
Porque muitas das vezes queremos vencer no falar. Mas o silêncio é o que te mantém vivo no jogo pra obter o quê, Josué? A E aí? vitória. Viu? Deixa eu só Fala. fechar aí o ponto, né? Pra gente prosseguir, senão a gente não vai conseguir. É muita resenha. Eu queria falar duas coisas que você falou aí do fogo e do latão reluzente. Porque quando você estava falando... Por favor, eu vou Desceu o ceder. rolo. Não, é porque, revelação. tem um determinado louvor aí que acabou viralizando, que acabou explodindo, que o refrão fala, né? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Lindo. Maravilhoso. Será que dentro dessa perspectiva que você tá falando aí é lindo? Maravilhoso. Tem um outro louvor que você falou do latão reluzente, tem um outro, um pouco mais antigo, que diz assim: ele vem cavalcando nos montes, com seus pés de latão reluzente. Sabe qual é esse? Esse é mais penteca, Esse é né? mais penteca, né? As minhas raízes mais distantes, né? Então, assim, quando for cantar Tem Fogo nos Olhos, ai, era lindo assim. Deixa eu depois dar um som pastoral, o bicho tá no cajado, Tá né? terrível, né? Presta atenção nessa palavra aí, hein? Presta atenção nessa palavra aí. Eu abro minha casa pra morar aqui. Sabe por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas cantam e elas não percebem o que estão oferecendo de louvor a Deus nas palavras. Aí depois Deus vem e aperta aqui, aperta ali, não sabe por quê. Verdade. Pegou? É pastor, depois que virou pastor... Não é... sabe por quê. Você Eu tá vejo um louco. cajado na sua mão quando você fala. Não, eu vou te falar, eu levei esse cara pra jantar em casa lá depois de um futebol. Você O bicho não pode lançou uma profecia pra mim falando que eu ia mudar. Na outra semana o dono pediu um apartamento. O bicho tá terrível. Profetiza. Eu não levo mais. Eu não levo mais na minha casa. Ele falou assim: eu não vou te chamar mais pra ir na minha casa. Eu não vou mais chamar. Eu falei pra ele no particular, eu falei aqui ao vivo agora. Já estava liberada a mudança no mundo espiritual. Precisava alguém liberar a palavra no mundo Precisava físico. de um isso, é culpado, isso aí. né? Você é o culpado. É isso Eu não aí. sou o culpado, Eu não. vou- Você vai meio que me chamar na outra casa sua, que vai ser maior que essa que você mora hoje. Amém. Mas eu só... Só pra fechar o ponto aí, pra gente seguir. Janta lá em casa depois do podcast. Janta lá em casa depois do podcast. Ai, isso aí você vai ver, viu? Bicho lança. Mas então, é só pra gente fechar o ponto aí, né? Quando aparece a figura da Jezabel aí, todas as observações em volta dessa pessoa, a minha forma de pensar e de enxergar o que está escrito aqui, quando fala sobre Jezabel, não é propriamente um espírito, né? Não é um demônio aqui propriamente dito, né? Eu enxergo muito como uma questão de personificação. pensamento. Não, eu digo questão de uma mentalidade. E assim, eu sempre pensei, né, na ideia de... o Stott, se eu não estou enganado, diz isso, cara. Stott ou Piper, ele disse que padrão de pensamento modela comportamento que autoriza intervenção divina. Então é o seguinte, a forma como penso, ela vai modelar o meu comportamento e o meu comportamento vai autorizar uma intervenção divina. Tanto uma divina como nós conhecemos Deus ou uma intervenção maligna. Tudo a questão de como pensamos, que vai refletir em como agimos, e, consequentemente, autoriza uma intervenção. Então, quando aparece a figura da Jezabel, eu particularmente enxergo como uma questão de mentalidade. E quando fala a respeito dessa mentalidade, ele continua a descrever e diz que essa mentalidade é uma mentalidade que instrui. Então, o que ele está dizendo é que é uma figura de liderança dentro da igreja. Está claro aqui. Ele está dizendo que ela ensina. Além de liderança, uma figura de influência. É isso. Influência. Então, não é um... Vamos lá, vamos considerar e contextualizar aqui pra gente. Não é um membro da igreja. Não é uma pessoa qualquer. Não é. É uma pessoa que lança direções sobre a igreja. É alguém que tem essa influência. Né? Então, assim, quando nós pensamos nisso, a gente precisa considerar. O que mais nós vemos hoje, cara, são lideranças completamente perturbadas. E digo perturbadas, tanto no sentido maligno quanto humano. A gente vê muitas pessoas que enxergaram o ministério como algo que não pode ser deixado, como algo que tem que ser feito, custe o que custar. E eu sempre enxerguei isso como a maior besteira, cara. Porque eu já vi diversos pastores que perderam as suas famílias por causa da igreja. E eu sempre pensei, será que é isso mesmo que Deus propõe? Será que assim, a liderança, será que isso precisa ser tão desgastante a esse ponto?
Será que não existe uma outra forma de fazer com que isso seja mais humano, sabe, mais saudável possível? Eu não consigo enxergar essa ideia de um Deus tão masoquista a esse ponto. Qual é a dificuldade de uma liderança que não está bem abrir o seu coração e dizer, olha, eu não estou bem? Qual a diferença entre um pastor e um membro dizer, olha, eu errei, cara, eu não estou legal? Só que assim, a gente começou a conotar a ideia de que se o líder ele abrir mão a certo momento para se tratar, é demônio, ou é insucesso. Insucesso. Então, assim... Fracasso. Cara, esses dias até o Japa estava me mostrando uma mensagem do Josué, o Gonçalves, se eu não estou enganado. Não é Josué Gonçalves, é o outro cara. Josué Brandão? O Brandão. Josué Brandão. E aí ele dizia assim, pastor também tem alma. E quando ele dizia, pastor também tem alma, ele estava dizendo isso depois da mulher ter deixado ele. Foi a pregação seguinte depois da sua separação. E qual era o motivo da separação? O cara estava vivendo na igreja e esqueceu família. Então, assim, qual é a bola que eu quero levantar aqui? A gente precisa considerar a questão liderança da igreja. Existem 2 pontos e eu quero aqui passar também para vocês. Eu acredito que existe uma liderança machucada, e isso é o seu aspecto humano. E eu também considero uma questão de uma liderança demoníaca, uma liderança imatura, uma liderança que, se você pensar de forma diferente, você é o rebelde, você é o louco, você é a porta que o diabo usa para entrar na igreja. A liderança imatura que sempre se autoafirma, olha, eu sou a autoridade nesse lugar, a minha palavra é a última que vale aqui, é sempre a autoafirmação. A liderança que não enxerga a ideia da paternidade, de que seus liderados, os seus membros, eles têm por obrigação ser melhor do que ele. Então, assim, tem esses 2 aspectos e eu queria dividir com vocês, né? O que vocês pensam sobre isso, se vocês têm algo a pontuar sobre isso. Porque, particularmente, é isso que eu enxergo, né, cara? Essa questão da liderança nessa mentalidade de Jezabel, né? Antes de você falar, meu amigo pastor Jean, deixa eu ler uns comentários aqui. O Malvés colocou aqui, Vitória. É só para explicar para as pessoas, o meu sobrenome é Vitorino, né? E aí, Leandro Malvés com Josué Lucas fizeram esse derivado do meu sobrenome para Vitória. Então a culpa é deles. Tem uma dúzia de pessoa. Muito bom, Malvese. Seria dúzia de pessoas, né? Caçando você e o Yuri no Independência. Estão questionando sobre os vídeos das entrevistas. Tá tudo com o Yuri e tá no telefone do Duzinho. É só pegar e editar. Simples assim. O Alisson Souza mandou aqui. Sou fã desse pastor Jean. Olha aí. Que isso. A André escreveu, uau. A Maiara Patrícia mandou aqui, Deus abençoe meu amigo pastor Jean. Pastor Fernando Pedroso, Deus abençoe. Graça e paz, meus amigos, Deus abençoe. Estamos acompanhando do norte do Paraná. Então, um abraço para todo o norte do Paraná, em nome de Jesus. E a André colocou aqui forte, hein? O Josué, ele tem... Todas as falas do Josué nos podcasts sempre geram cortes. O corte que eu mais gosto é quando ele fala de... Só sabe gostou, suportar, né? Quem dá suporte. Eu posso liberar uma aqui? Se você falar que permite, eu vou soltar uma aqui. Não é minha. Teve um pregador que foi umas semanas atrás na igreja, pregar de domingo. Eu sei quem é. Mas não vou falar quem é. Não fala. Ele liberou uma palavra de efeito lá também, que eu acho que eu vou pôr na minha bio. Não. O silêncio faz... o silêncio é que eu te mantém vivo no jogo, cara. Isso é maravilhoso. Mas já tá na sua, né? O meu pai, se ouvisse essa frase, ele... Nossa. Mas teve uma que marcou. O pessoal sempre comenta. Vai, solta. Tem algumas palavras que eu... no decor... Todos nós, né? Que a gente ouve uma mensagem, crava no nosso coração. A gente leva pra vida inteira. Vai, libera. E a que eu peguei nesse dia foi a seguinte. A ansiedade desonra a Deus. Acabou o culto, cheguei em casa, abri o grupo dos obreiros, estava lá, ansiedade, desonra a Deus.
Fui olhar no status do apóstolo, o apóstolo não estava no culto, né? Uau, ansiedade desonra a Deus. E parece uma simples frase. Eu acho que quando o pregador ele fala isso... É porque ele já sofreu bastante. Já sofreu bastante. Já sofreu bastante. Mas eu acho que eu tenho certeza, a gente não tem dimensão do que Deus faz no coração do ouvinte, quando ouve uma mensagem. Às vezes, a igreja está lá, assim, atenta, só ouvindo, observando, aí sai um glória a Deus, um aleluia, e de repente a gente pensa, meu Deus, mas será que não está bom? Será que o povo não está recebendo? Mas eu acredito que o povo está mais recebendo quando está ali atento, e sai em glória a Deus, um aleluia, de quando tem, porque tem igreja que a gente vai que você cumprimenta com a paz do Senhor, o povo já está, glória a Deus, aleluia. Já colocaram aqui no chat, ó, ansiedade desonra a Deus. Olha lá, ansiedade desonra a Deus, porque foi já está no chat foi uma aqui. palavra que marcou o nosso coração. E eu levo para mim. Porque o que é ansiedade? É excesso de futuro, excesso do amanhã. É eu pensar no amanhã, meu Deus, se vai dar amanhã, o que eu vou ser amanhã, o que vai ser de mim amanhã. E realmente, se a partir do momento que eu fico ansioso, pensando no amanhã, o excesso do amanhã, eu desonro a Deus, porque eu estou dizendo, Deus, eu estou tão preocupado com o amanhã que eu estou achando que o Senhor não é capaz de cuidar do meu amanhã. Então, essa ansiedade, nesse sentido, desonra a Deus. Isso eu levei para um amigo meu que anda bem ansioso. Eu falei, pega essa para você aí, porque é uma verdade absoluta. Já colocaram aqui um PR Josué aqui no chat. Aí. Vai, Meu PR Deus. Josué. Marcou mesmo, olha lá, marcou. Será que é Paraná? Será que eu vou pro Paraná? Isso daqui já tá liberado no mundo espiritual e Libera, precisava então ser libera, liberado então no libera. mundo físico. Você pode me consagrar, hein? Agora. Ó, tem 10 pessoas assistindo. A Grazi mandou aqui, ó. Essa pregação foi bênção. Foi terrível. E a Grazi, só agora mudando Completamente de assim, assunto, Vou aproveitar minha Eu já resenha. sabia que ia acontecer Quanto tempo isso. você e a Grazi estão juntos? Faz tempo, né? Faz um tempo. Que ela Desde... suporta ele. E dá suporte. Não é quanto tempo vocês estão Só juntos. suporta é quem tempo... dá suporte. Então vamos lá. Vamos ver se vocês sabem que data é essa. Dia 12 de junho. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, sim. Eu vou liberar. Tá, tem algo já liberado no mundo espiritual que eu quero liberar aqui agora através da minha história. Você gostou dessa, né? Eu já quero liberar. Eu quero liberar agora. Você gostou Deixa dessa? eu arrumar aqui. Você gostou dessa? Eu quero liberar aqui que dia 12 de junho do ano que vem, de 2024, Matheus Victorino. Meu Jesus. Vai ser outro. Aí é, Vitorino, professor, aí é profecia, Vai eu ser acredito. Matheus Victorino vai estar fazendo uma postagem Eu preciso de um diácono aqui pra me segurar. com a sua namorada, Eu creio. comemorando o Dia dos Namorados. Nós vai casar ele. eu Antes de creio. 2025 a gente vai casar o Eu Victorino. creio, eu recebo. Que esses caras estão fazendo ao vivo. Não, já está liberado. Já está liberado. Ó, o Josué. O Josué tá parecendo que ele tá no meio da torcida do Flamengo aqui agora. Ele já tá aqui, assim. já. Exatamente. Mas respondendo a pergunta, né? Desde 12 de junho, casamos no Dia dos Namorados de 2015. Nossa. 8 Aí anos juntos. a Grazi colocou aqui, ó. KKK, muitos anos. Vamos ver se ele lembra. Louco, eu? Vamos Logo ver eu? se ele lembra. Tá escrito aqui no chat, pô. Aí, 12 de junho de 2015, 8 anos. 8 anos juntos. Caraca. Enfrentamos muitas guerras, muitas batalhas. Hoje eu digo que eu sou casca grossa por causa de tudo que a gente passou, né? Passamos por muita batata, já descasca muita batata quente ainda, mas Deus deu vitória. Eu Deus sei deu por que vitória. você tem a casca grossa. Patente alta, né, pai? Não tem Não jeito. pegou, a câmera tava em mim aqui, eu acho que não pegou aquele... O Josué, aqui, ó. Aqui, ó. Pega lá. Pega. Tem Bigode jeito. grosso. O Josué quase gasgou aqui com a água. Ô, Brunão, quanto tempo nós temos aí? 15 minutos. Eu queria voltar no que o Josué falou, que eu gostei muito, sobre a diferença de poder e autoridade. Porque a Bíblia diz
não sei se está certo o texto, em Romanos capítulo 13, não sei nem se esse é o texto correto, de que toda a autoridade é constituída. E o Atos 2 vai dizer que recebe poder. E Jesus, certa feita, disse: eu vos dou poder e autoridade. Então vai lá. Então, eu quero que você que está aqui no chat, tem 7 pessoas assistindo, vamos subir esse número aí. E eu quero discutir com você essa proposta, porque o final do texto que nós estamos falando sobre a igreja de Tiatira, o texto diz, o João escreve: eu lhes darei autoridade sobre as nações. Isso foi maravilhoso, porque você já emendou o final agora, faltando 15 Faltando minutos. 15 minutos, é evidente. O que com a faculdade não faz, né? Então, pra gente arrematar essa boa conversa que nós tivemos aqui sobre a igreja de Tiatira, eu quero colocar essa proposta para vocês, para os nossos comentaristas, aqui. Qual a diferença de poder e autoridade? Por favor, pastor. Eu acho que eu compliquei, nós complicamos o convidado agora, eu acho. Ah, Quero ver como que ele vai sair dessa agora. jogou essa batata quente na nossa mão. Vai. Eu vou lá. A gente citou vários versos aqui, né? Eu vou lá onde Jesus olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte: eu vos dou poder e autoridade. Que muitas das vezes a gente confunde com como se fosse a mesma coisa, né? Se eu tenho poder, eu tenho autoridade. Levando para o lado de liderança, que o Josué citou aqui, ele até citou um exemplo também, né? Mas eu quero levar por esse lado de liderança, já que a gente está falando de igreja. O que é um líder com poder e um líder com autoridade? Show. Porque muitos líderes têm poder. Boa. Eu tenho poder para fazer. Eu sou o pastor da igreja. Boa. Eu sou o pastor presidente da igreja, então eu tenho poder para mandar, desmandar, fazer o que eu quero. Mas será que eu tenho autoridade? Então, poder é o que eu posso fazer. É o que eu tenho nas mãos. É o que o meu cargo e a minha função estão me dando. É isso. Poder é o que eu posso fazer, é o que eu tenho nas mãos. Autoridade, eu acho que é o que eu construo, é o que eu construí na vida de alguém que olha para mim. Em que sentido? Eu, no Ministério Vinho Novo, eu sou líder de jovens. Então eu tenho poder para pegar um jovem, levantar para me auxiliar. Eu tenho poder para pegar um casal e colocar em um determinado departamento. Outra coisa é eles olharem para mim e enxergarem uma autoridade em mim para fazer isso. Porque poder eu tenho, eu posso fazer isso. Mas será se eu tenho autoridade? Então a autoridade eu acredito que fala mais em quem está me ouvindo, quem está me assistindo, quem está recebendo uma ordem minha. Não em mim próprio. Não sei se ficou confuso ou se eu consegui explanar bem. Compreender. Então, poder é o que eu posso fazer, é o que eu tenho nas minhas mãos. Agora, eu acho que a autoridade fala mais de quem está recebendo a ordem. A pessoa olha para mim e fala: você tem poder, você pode fazer isso, mas autoridade, nenhuma. Então, eu acho que a autoridade é algo que eu construo dentro de você. Entendi. Essa frase agora me arrematou o que você quis falar. Enquanto você estava falando, eu estava pensando acerca disso, porque, de fato, muitas pessoas elas têm poder. Ou, como você falou no início da sua fala, lá no início mesmo do podcast, algumas pessoas acham que têm poder. Mas eu acho que a autoridade, ela de fato, Deus escolhe pessoas. A autoridade não é algo que eu determino. É algo que Deus escolhe. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. E o Josué vai entender. O Malvese. O Malvese, eu olho para ele e eu vejo autoridade nele. O que ele fala para nós, o que ele fala para mim, pelo menos, eu sinto a autoridade de Deus nele. Então eu acato. Ele construiu em você
uma autoridade. Eu acato o que ele me fala porque eu vejo a autoridade de Deus nele. Porque poder para fazer o que ele quiser no Calejados, ele tem. O Josué sabe disso. Agora, quando a gente senta para conversar sobre qualquer assunto, ele fala, ô Vitória, é assim, assim e assim. Eu sinto autoridade. Então, eu acho que autoridade é algo que Deus, olha, essa pessoa aqui, ela vai ter essa autoridade para isso. Ela vai ter autoridade para aquilo. E assim sucessivamente. Porque não é todo mundo que tem autoridade. Todo mundo pode ter poder. Mas autoridade não é todo mundo que tem. Inclusive, tem pastor que só tem poder, autoridade não tem. Calma. Pega leve. Calma. Tá com o cajado. Calma. Ele tá com o cajado. Eu tenho um exemplo muito positivo, né? O pastor Paulo Borges Júnior, ele dá uma ilustração muito interessante a respeito do poder, né? Para vocês, Deus cria tudo pelo seu poder ou Deus cria tudo pela sua vontade? As duas coisas. Fica melhor. Fica melhor, né? Para não passar vergonha. É o método socrático, né? Uhum. Você responde com perguntas, né? Não, mas vamos lá. Bate-papo. Você acha que Deus cria tudo pelo seu poder ou pela sua vontade? Não, eu vou ficar com essa resposta. As duas coisas. Não tem essa opção. Porque Deus tem a sua vontade e ele tem poder para executar a sua vontade. Pelo seu poder ou pela sua vontade? Não, pensa. Eu vou chutar uma e se for Isso. errada, ele Não, vai eu já falar, chutei. não, é outra. Eu já chutei, mas acho que eu errei. Beleza. Não, fala qual. Os dois. Não, mas tem que ser um ou outro. Não, os dois. os dois. Qual é o seu problema de tomar um papo? Então tá, eu vou responder. É. Deus, como é que é a pergunta? Deus cria o mundo pelo seu poder ou pela sua vontade? Pela sua vontade. Eu minha resposta. Eu fico com a sua vontade também. Com a sua vontade, você foi dele, quer Eu ser... fico, não. Se nós errar, é Se nós nós dois. errar, junto, é isso. É junto. Mas é interessante, ele diz isso. Deus não cria tudo pelo seu poder. Deus cria tudo pela sua vontade. E aí ele ilustra. A vontade de Deus não está a serviço do poder de Deus, mas o poder de Deus está a serviço da sua vontade. Se Deus cria tudo pelo seu poder, Deus é um ser com transtorno de bipolaridade, criando coisas para que, por meio do seu poder, ele seja convencido de pessoas que o reconheçam como tal. Então, Deus não cria tudo pelo seu poder. Deus cria tudo pela sua vontade. E ele usa um exemplo muito interessante. Deus não gera fome para colocar pessoas na mesa, para depois Deus preparar a comida. Deus tem a comida, provoca a fome para gerar encontro. Então, a vontade de Deus não está a serviço ao seu poder, mas o poder está a serviço da vontade. Eu enxergo o poder como possibilidade de realização. Fala muito sobre capacidade. E pessoas são capacitadas. Eu posso capacitar o Vitorino para fazer tal coisa. Isso está ligado a uma relação com poder. Poder está no campo da realização. Autoridade está no campo da natureza. Quando eu ilustrei com o exemplo do filho, o filho é uma autoridade, e por isso que Jesus sempre usa a ideia de ser filho de Deus, porque isso remete à autoridade. Como que você fala desse jeito? Como que você perdoa pecados? Sendo que só Deus perdoa pecados. Não, meu pai me deu autoridade para que eu pudesse perdoar pecado. Então, a autoridade está ligada a uma relação de natureza. Quem a pessoa é. E quem a pessoa é pode ser também fruto das experiências que ela passou. Por isso você disse, eu considero o Leandro como uma autoridade porque ele fala com propriedade. Então, assim, a minha percepção, né, para a gente encerrar, senão não mata a gente. Mas, assim, poder está ligado a um campo da possibilidade de realização. Autoridade está ligado no campo da natureza, quem é. Então, quando, no final do capítulo da carta, o João está dizendo que nos foi dada autoridade, eu vejo muita ligação com o que o Pedro disse, que o propósito eterno de Deus é fazer com que nós sejamos coparticipantes da natureza divina. Então, dá uma ideia de natureza. A autoridade nos foi dada porque Deus decidiu dividir quem ele é. A autoridade vem de Deus. O Hermínio usa uma definição de autoridade, eu gosto muito,
embora ele use essa ideia como uma raiz da palavra, e para mim isso não está ligado na raiz da palavra, né? Mas a autoridade, ele faz a ilustração que a autoridade vem de autor. Autoridade. Então, assim, é muito ligado à ideia de natureza, né? Então, o fato de Jesus ter começado a carta dizendo que ele era filho de Deus, como quem tem autoridade para exercer juízo, e como quem tem capacidade pelo poder de ver, ele termina dizendo, olha, eu estou dando para vocês autoridade. Estou dando para vocês autoridade. Então, é muito isso, né? Como a gente tá trazendo a ideia para uma igreja, nós estamos tentando comunicar com a igreja, né? E muito na ideia do viés da natureza da igreja. A igreja tem autoridade. E eu acho que a gente precisa usar isso. Não poder. Autoridade. Autoridade. Porque está ligado na questão da natureza, né? E o próprio Paulo Borges, ele diz algo muito interessante sobre isso, né? Ele diz, olha, não é a igreja que sofre por causa do mundo. O mundo está sofrendo por causa da igreja. Então, assim, pelo fato de sermos muitas vezes uma igreja tímida, né? Que não conhece a autoridade que tem. Você está profundo. Você está profundo. Eu estou acompanhando o seu raciocínio. Tá Eu tô ligado. acompanhando o seu raciocínio. 8 pessoas estão assistindo e, infelizmente, como tudo que é bom acaba, estamos chegando ao final deste podcast. Quero, antes de passar para o Josué fazer as considerações finais, agradecer a participação do meu amigo pastor Jean César. Acho que foi dessa série de programas, acho que foi o programa que a gente mais teve resenha, né? Verdade. Que o pastor Jean é uma figuraça, fora que tem um conhecimento fantástico do texto. Verdade. Enriqueceu muito a gente com a sua participação. Então, obrigado. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua casa, sua família. E com certeza você voltará aqui nesse programa, com certeza. Verdade. Obrigado. Eu que agradeço, né? A honra é toda nossa. Se a gente, que nem você falou, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui até 1h da manhã, ia ter papo pra gente falar. Mas a minha palavra é gratidão pelo convite. Espero voltar mais vezes. Certeza. Com certeza. Mas a minha palavra é gratidão a todos o pessoal que nos acompanhou, né? Que está nos acompanhando até agora. Matheus Victorino, pastor Matheus Victorino. Tem que colocar aí antes. É tudo pela graça. Que Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Se tem uma das pessoas que eu amo de coração é a vida do pastor Matheus Victorino. A gente não se conhecia há muito tempo, né? Verdade. Nossa amizade é bem recente. Bem recente. Mas é recíproco todas as palavras. O Josué também, o pastor Josué. Já tá liberado isso aí no mundo espiritual, já. Liberou? Tá liberado. Tá liberado. Tem o perfil. É um amigo também de alguns anos aí. Fazia tempo que a gente não se via, Verdade. mas é sempre bom estar com amigos de verdade. E falando da palavra de Deus ainda, melhor ainda. Prazer estar aqui, ter partilhado um pouco da palavra. Eu acredito que foi pouco ainda, né? Do que a gente poderia. Se a gente fosse de versículo por versículo, ia dar pano pra manga. Mas e parabenizar novamente pela iniciativa, né? Como eu falei no começo, de abordar um tema tão importante. Eu olho para a igreja de Tiatira e eu vejo uma igreja, não uma igreja de 2000 anos atrás, eu vejo uma igreja atual. Muito atual. E se eu pudesse deixar uma última mensagem aqui para a igreja que me assiste, a gente tem uma percepção daqueles que a gente tem tolerado e permitido entrar na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, sentar na nossa mesa. Porque, como eu disse no começo, a igreja de Tiatira era uma igreja crescente, passava anos e as suas obras eram mais numerosas. E é Jesus que estava falando, mais numerosas. Só que por tolerar algumas coisas, acabaram errando nisso e se deram um pouco mal. Um pouco não, muito mal, né? Por ter tolerado
essas situações. Então, tome cuidado com aquilo que você tolera na sua vida. Você não é obrigado a tolerar nada. Então, tome cuidado com isso, porque o diabo é sorrateiro. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. O diabo é sorrateiro. Ele vem com sapatinho de algodão, ele vem comendo pelas bordas, e quando você menos espera, ele está ali armando a arapuca. Então, muito cuidado a igreja atual. E gratidão por tudo aí. Meu amigo, obrigado. E agradecer a presença do nosso árbitro do Calejados. Josué Lucas, meu parceiro, mais um podcast concluído. Foi muito bom hoje. Você gostou? Eu gostei, foi muito bom, muito produtivo. O pastor Jean nos enriqueceu com o que ele falou aqui. E você sempre com a sua fala muito bem elaborada, conduzida. Parece que você preparou tudo antes, mas eu sei o quanto sua vida é corrida. Graças a Deus. Deus te deu tudo na hora. Verdade. Pode deixar o seu agradecimento aí, final. Gente, queria agradecer vocês pela paciência em nos ouvir, pela disponibilidade de ceder um pouco do seu tempo aí. Eu acredito que nós fomos muito enriquecidos hoje, né? A gente Verdade. foi muito privilegiado pela Muito. vida do pastor Jean, que é um amigo, que é alguém que, no início da minha conversão, de fato, é alguém que eu sempre olhei com um olhar de admiração, né? Desejar, né, toda sorte e bênção para a vida dele, para tudo quanto ele planejar, para a vida da Grazi também, família, enfim, ministério. Aproveitando, né, a abertura, mandar um abração para o Edivaldo, o apóstolo Edivaldo, também que é um cara sensacional, né? Enfim, expressar gratidão, né, por esse momento que a gente passou junto aqui, né? Com certeza. Agradecer também ao Bruno Pereira, como sempre, recepcionando bem a gente aqui no estúdio Anexados. Foi o Calejados chegar aqui junto com o Victorino Talk Show que esse estúdio tá bombando. Espero que ele reconheça com algum Exatamente, aí, né? exatamente. Sem Exatamente. pressão, né? Quero deixar o último recado pra gente fechar aqui. Não esquece de deixar o seu like na live, se inscrever no canal da Rede Calejados aqui no YouTube e nos seguir em todas as redes sociais. No mês que vem, novembro, estaremos de volta com mais uma edição deste podcast falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nós já falamos de 4, faltam 3, então essa série vai acabar em janeiro. Uau! Beleza? Então, em janeiro é o último podcast sobre a série. Quem que é Ricardo Soares? Para mandar um abraço para ele aqui. Quem é Ricardo Soares? É um amigo meu. Acabei manda de um abraço para ele aí. Então manda um abraço para ele aí, ô pastor Jean. Ricardo, ou Bochecha, como é o seu apelido, né? Bochecha, O pastor Jean já Não é o do Claudinho, não é o do Claudinho. Já expondo o Bochecha, apelido do cara olha. abraço, hein? Um abraço do coração aí, tá pedindo. Manda um abraço pra mim, pra ele dormir em paz. Um abração no coração aí. É um amigão nosso aí. Um abraço. Aproveitando o ensejo, um abraço para você. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Não esquece de assistir os outros 3 podcasts sobre a série, beleza? E também todos os outros podcasts com o professor Leandro Malvez, vereador Duzinho, Dr. Matheus Cidade, Matheus Clodoaldo, o Papo de Calejados no comando do Dr. José Luiz Laurindo e toda a galera do Calejados. Então, é só se inscrever aqui, você vai ter acesso a tudo isso. Deus abençoe, um mês abençoado para você e a gente te espera no mês que vem para mais uma edição do Pod Calejados. Tamo junto e um forte abraço.